Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para nós darmos continuidade aí, em mais um pouquinho de estudo do livro de Neemias, na verdade sobre a vida desse personagem. Estamos falando sobre esse grande líder que nós temos na pessoa de Neemias, a sua maneira de lidar com os desafios, com as situações. Na verdade, ele como reconstrutor dos muros de Jerusalém, nós vemos que é um grande exemplo aí de líder. E nós temos usado, então, a sua maneira de lidar com os desafios para trazer para a nossa vida esses ensinamentos de um grande líder. Hoje, eu gostaria de ler aqui com vocês, no livro de Neemias, no capítulo de número 2, o versículo de número 11, e nós falaremos aí de mais um princípio da liderança de Neemias. Versículo de número 11 diz assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Vamos destacar bem esse versículo apenas, que é onde está aí mais um princípio de liderança da vida de Neemias. Como que Neemias ele lida com situações, com circunstância, com decisões, com projeto. E aqui nós estamos vendo então quando Neemias parte para Jerusalém. E lá, chegando lá, o versículo vai dizer que quando ele chega a Jerusalém, ele esteve ali 3 dias. Gostaria de observar bastante esses 3 dias, porque agora nós iremos aplicar esse versículo trazendo o princípio do descanso, a necessidade que o líder ele tem de descansar, não simplesmente, meus irmãos, o trabalho. Depois dele ter chegado aí, nós vamos ver que Neemias ele fica aí 3 dias sem fazer nada. Pode ser que, com toda certeza, ele poderia estar fazendo algum plano, planejando alguma coisa, mas o que nos destaca é que esta viagem, uma viagem desgastante, uma viagem cansativa, e quando Neemias chega lá, Neemias já não vai de imediato colocando seus planos em ação, não, pelo contrário. Então, nós veremos aqui que possivelmente Neemias ele usa esses dias como uma oportunidade para descansar, para repousar. E nós precisamos entender a importância do descanso na vida do homem, né? Principalmente da liderança. Por quê? Porque muitos de nós acabamos agindo, falando, decidindo, baseado às vezes num cansaço extremo, numa exaustão que a gente já vem há longos e longos dias ali trabalhando. Eu gostaria até de ler aqui um relatório, um estudo, na verdade, que foi feito em 2017 com pastores. Preste bem atenção, com 1.700 pastores. Preste atenção para você ver a seriedade que nós veremos. Bem verdade, Charles Spurgeon, ele diz que nenhum homem que esteja procurando, né, a tranquilidade e uma vida calma não entre no ministério, porque se fizer isso, fugirá dele com desgosto, porque sabemos que o ministério exige muito do obreiro, exige muito do pastor, mas nós precisamos saber lidar aí com tudo isso para que não venhamos cair aí num desgaste emocional, né, físico, e acabar aí tendo grandes problemas de saúde por falta do descanso. Então preste bem atenção no que eu vou ler para vocês aqui. Esse estudo realizado em novembro de 2017 com cerca de 1.700 pastores constatou que 54% deles já sofreram algum tipo de exaustão, seja mental ou emocional. Além disso, 45% dos entrevistados afirmaram que em algumas circunstâncias sentem-se inadequados. O relatório foi divulgado pelo Instituto Barna Group, responsável pelo levantamento e dedicado a pesquisas relacionadas à religião, sendo considerado um dos mais renomados dos Estados Unidos. Preste atenção ainda, em 2013, uma pesquisa realizada também
pelo Glenn Relaut Intitative. Eu acho que é isso. Constatou que o ministério pastoral é uma das ocupações mais tensas que existe na sociedade moderna, com o índice de pessoas com depressão sendo muito maior do que outras áreas. Olha que seriedade. O levantamento feito com 1.726 pastores mostrou que 8,7% dos entrevistados haviam sido diagnosticados com depressão, 11,1% com ansiedade. Em comparação, nos Estados Unidos, onde a pesquisa foi realizada, a média de profissionais com esse distúrbio é de apenas 5,5%. Olha só. Então, veja a importância do descanso na vida do homem, na vida do líder, na nossa vida, na vida do pastor. Neemias vai nos dar uma lição que não era simplesmente ele viajar, chegar ali e colocar tudo, né, em prática. Não, ele descansou. O que é essa exaustão emocional? Deixa eu ler para você. A exaustão emocional é um estado atingido pela sobrecarga de esforço. Nesse caso, não falamos apenas de excesso de trabalho, mas também de assumir conflitos, responsabilidade ou estímulos emocionais, né? Tudo que um pastor ele faz, né? Tem muitos pastores, tem muitos obreiros, tem muitos irmãos que não vivem apenas integral na obra, né? Mas eles têm o seu trabalho secular. Por exemplo, eu também, eu dirijo a igreja e tenho o meu trabalho secular. E no meu trabalho secular, falando um pouco de mim, eu trabalho em 3 turnos. Toda semana nós mudamos, então trabalho na parte da manhã, na parte da tarde e também na parte da noite. Não é nada fácil ainda ter que reconciliar família, reconciliar agenda fora da igreja, pregar, dar um estudo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, e esse cuidado com a igreja, como Paulo ele diz, né? Que Paulo diz que além dos temores que ele tinha externo, ainda trazia dentro dele os seus temores internos, né? E nós então temos, e por isso que nós precisamos entender aí a importância do descanso, do princípio do descanso. Veja como ocorre a exaustão emocional, segundo alguns psicólogos. A exaustão emocional não vem de um momento para outro. Trata-se de um processo que ocorre lentamente, até que haja um ponto em que a pessoa entra em colapso. Olha só, essa quebra a submerge em paralisia, depressão profunda ou doença crônica. Ocorre um colapso na vida da pessoa porque ela literalmente já não aguenta mais, ou seja, ela quebrou todos os limites do seu corpo. Nós temos o exemplo do profeta Elias, né? Quando estudamos a vida do profeta Elias, nós vamos ver que a vida do profeta Elias foi uma vida aí bem corrida, de desgaste físico, né? Emocional, teve picos aí em sua vida extremos e acabou aí entrando em uma depressão. Né, falando com muito cuidado a respeito disso, que para muitos ainda, por falta de entendimento, acham que depressão é coisa do diabo, mas nós vamos ver que não é verdade isso. Nós temos muitos personagens bíblicos que sofreram por depressão. Sabemos que o diabo é um oportunista que usa dessa oportunidade para aplicar aí as suas artimanhas, mas entendemos que o corpo humano ele tem os teus limites, e quando nós quebramos esses limites, aí nós acabamos sofrendo algumas consequências. Então nós precisamos entender aí essa responsabilidade, que o corpo humano ele necessita de descanso. Não é só trabalho, não é só obra, não é só igreja, não. É necessário que a gente tenha aí o nosso dia do descanso, né? O nosso sabá, né?
o nosso sábado do descanso, o momento de se recuperar, né? De você estar aí com a sua família em comunhão, aquele momento em que você tira para estar recarregando as baterias. Às vezes tem pessoas que passam anos e anos sem ter uma férias, sem tirar uma férias, né? Vivem no extremo e estão correndo muito risco. José de San Martín, olha o que ele diz: nada pesa tanto quanto o coração. Nada pesa tanto quanto o coração quando está cansado. Então, quando o coração está cansado, tudo fica mais pesado, tudo fica mais difícil. Embora a exaustão emocional seja sentida como cansaço mental, geralmente está acompanhada de uma grande fadiga física. Olha só, quando isso acontece, há uma sensação de peso, de incapacidade de seguir em frente. Caímos então em uma inércia da qual é difícil sair. Vamos ver aqui a causa do esgotamento emocional. O esgotamento emocional se origina porque há um desequilíbrio entre o que damos e o que recebemos, né? Então, nós gastamos tudo, damos tudo e acabamos não recarregando a bateria, né? Aqueles que são vítimas disso dão tudo o que podem de si. E aí é como eu estou dizendo. Veja os sintomas iniciais da exaustão emocional. Primeiro, insônia. Por mais contraditório que pareça, uma pessoa com exaustão emocional apresenta dificuldades para dormir, né? Ela está cansada, mas ela não consegue dormir, tá certo? Sempre tem problema aos quais dedicam tempo demais e que fazem com que seja difícil pegar no sono. Então, a mente da pessoa ela não para, ela está trabalhando e ela não consegue então descansar. Segundo, irritabilidade. Há desconforto e perda de autocontrole com certa frequência. A pessoa exausta parece mal-humorada e é muito sensível a qualquer crítica ou gesto de desaprovação. Então, olha como a exaustão ela mexe com a vida da pessoa. Terceiro, falta de motivação. Quem sofre de exaustão emocional começa a agir mecanicamente, né, como se fosse obrigado a fazer o que faz o tempo todo. Não tem entusiasmo ou interesse em suas atividades. Mais uma coisa aqui, distanciamento afetivo, né? As emoções começam a ficar cada vez mais planas. É como se, na verdade, a pessoa sente praticamente nada. Então, ela não tem, ela começa a perder aí esse afeto, né, pelas pessoas, pelas coisas, né? Então começa a perder esse prazer, o sabor das coisas. Esquecimentos frequentes, a saturação de informação, isto é, estímulo leva a falhar a memória. Esquecem com facilidade as pequenas coisas. Tudo isso sendo sinal da exaustão. Dificuldades para pensar. A pessoa sente confusa com facilidade. Veja o que o pastor Claudemir Pedroso da Silva, em seu livro Ministério Pastoral, cita uma pesquisa realizada que, com a terça parte dos ministros, que eles já haviam pensado, na verdade, né, pensado em abandonar o ministério diante das grandes pressões. Então o pastor cita no seu livro que, olha aí, uma porcentagem muito grande, terça parte dos ministros já haviam pensado em abandonar o ministério. A Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, né? Nós precisamos cuidar. Colossenses capítulo 4, versículo 17, na versão NVI, diz assim, ó, olha só. E dize a Arquipo, cuidado, olha só, na corrigida diz atenta, né? Aqui na NVI diz cuidado. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor para que o cumpra. Então nós precisamos estar atento, tomar muito cuidado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que aquele que está em pé, cuide-se para que não
caia. Veja a importância do descanso. Marcos capítulo 6, versículo de número 31, diz assim: e ele disse-lhe, Jesus, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muito que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, às vezes nós estamos tão envolvidos com o trabalho secular, com a igreja e com outras coisas mais, que às vezes a gente não consegue nem ao menos ter uma refeição onde a gente possa se alimentar direito, né? É tanta correria que a pessoa come correndo, tudo que faz tudo correndo, e isso é um risco. Jesus, vendo os discípulos iam, vinham ensinando, pregando, uma multidão atrás. Quando eles chegaram, contando para Jesus, trazendo relatório, Jesus disse: agora vamos para um lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. É necessário em um momento a gente puxar o freio. É necessário a gente descansar. Veja o que Joyce Meyer, em seu livro, ela diz: precisamos saber quando começar e quando parar muitas coisas. Há tempo para todas as coisas, e tudo é belo a seu tempo. O trabalho é bom, mas se trabalharmos na hora de brincar, o trabalho deixa de ser bom. Ele pode gerar estresse capaz de destruir a nossa vida. Brincar é bom, mas se brincarmos quando deveríamos trabalhar, então a brincadeira passa a ser uma falta de disciplina que pode nos destruir. Então nós precisamos saber a hora certa. Temos que saber a hora de ir, mas temos que saber também a hora de ficar. Eu acho interessante uma frase do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz que Jesus não disse simplesmente para os discípulos, ou somente para os discípulos, ide e pregai, mas ele também disse: vinde e repousai um pouco num lugar deserto. Que nós possamos ser como Neemias, ter o princípio do descanso. Neemias viaja, mas quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias sabe que precisava recompor as forças, precisava ter uma noite de sono, precisava descansar, precisava se alimentar bem. Como está a sua vida? Pare um pouquinho, você que está me ouvindo, e não se esqueça dessa frase do reverendo Augusto Nicodemos. Jesus não só mandou os discípulos ide e pregai, mas também diz: vinde e repousai um pouco. Quando nós estamos com a cabeça fria, relaxado, descansado, as nossas decisões são melhor, os nossos planos são melhor, tudo que fazemos com a cabeça descansada, fria, com o corpo relaxado, né, sem exaustão, tudo fica melhor. Que Deus nos ajude e que você possa entender a importância do princípio do descanso. Que você descanse. Não seja aquele tipo de pessoa que diz que o nosso descanso não é aqui, usando muitas vezes um texto fora do seu contexto. Então, não se esqueça que Deus é um Deus de descanso também. Deus é um Deus que dá descanso aos teus servos. E nós precisamos entender esta verdade em nossa vida. Que Deus te abençoe e que nós possamos aplicar essa palavra em nossa vida. Até a próxima, se assim Jesus permitir.